Um tema que eu estou devendo agora é um tema de ansiedade, o que é ótimo, né? E eu fiz aí algumas anotações para vocês, porque eu quero falar de uma forma geral, englobando bastante tema, tá? Se a gente for ver pela medicina, ela vai dizer pra gente que todos nós temos a ansiedade. Ela vem como uma forma, inclusive, de defesa, né, de sobrevivência, para você conseguir analisar o que pode estar dando de errado, se prevenir de algo que você não gostaria de passar no futuro, né? Porém, isso pode ser visto como uma forma de brainstorming, mas se ele é muito intenso, se ele tem uma frequência muito contínua, isso pode novamente afetar no seu físico. E aí, de uma forma geral, lembra que eu falei que eu não quero entrar em algo muito detalhado? Mas ele pode ser atrelado a doenças, por exemplo, como hipertiroidismo, pânico, anotei uma outra aqui, perturbação maníaco-depressiva ou obsessiva compulsiva. Isso vai também para as fobias, algumas alergias, ansiedade generalizada. Então, isso pro físico, tá? Se eu for falar pelo lado do espiritismo, ele vai dizer que você entra numa ilusão de controle. Você começa a tentar utilizar essa sua ansiedade para, nessa situação de estar se iludindo, tentar controlar as possíveis consequências que você terá. E aí eu anotei aqui uma fala de Emmanuel, que ele diz assim: se o espírito nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Ou seja, não viemos aqui para isso, viemos para evoluirmos, e aí eu digo para vocês numa forma geral de evoluirmos, mas o espiritismo ele bate bastante nessa tecla de evolua moralmente, né? Juntando os dois, o que eu quero dizer para vocês lembra que nós mencionamos que quando você entra na sua vibração, tudo que está ao seu redor na mesma frequência energética será atraído por você? Ou você será assimilado a isso? A ansiedade também vai fazer esse sentido. Você vai acabar atrelando situações que vão alimentar isso no mundo que nós estamos e pelo lado do espiritismo, inclusive com processos que de repente possam se tornar obsessivos dentro dessa energia de ansiedade, tá? Aí onde você pode de repente estar indo num centro espírita para estar buscando auxílio nessa parte da desobsessão, do um passe, imposição de mãos, para auxiliar inclusive este outro ser a estar se melhorando, buscando uma ajuda no hospital espírita para estar se tornando melhor como ser, o que já de certa forma auxiliará você a ter esse peso a menos e também te auxiliando a sair dessa vibração energética, né? Elevando a sua energia. De qualquer forma, eu sempre prezo pelo equilíbrio, e o espiritismo ele vai dizer também essa situação do equilíbrio energético em você estar buscando ajuda, mas o equilíbrio em tudo. Você vê essa parte da ansiedade como uma oportunidade, um gatilho para você fazer um brainstorming, ok. E você vai tentar visualizar algumas possibilidades que não vão te satisfazer as consequências e evitá-las. Mas você não conseguirá controlar tudo. Não dá para controlar o que vem do externo. Dá para controlar o que está em você. Então, ao invés de ficar intensificando isso com medo, que pode virar uma situação de pânico, uma situação onde te paralise, que comece a alimentar uma depressão, que comece a vir para o físico como alergias, as fobias. Tente utilizar isso como uma forma só de te auxiliar no brainstorming, tá? A pensar a respeito, a prevenir. Se você não está conseguindo medir essa situação, a gente tem algumas reações físicas, como secura na boca, palpitação, aperto no peito, aquela angústia no coração. Tudo isso são sintomas de ansiedade.
Se você se perceber assim, ou em alguma das situações que a gente mencionou, do emocional que você já conhece, use o famoso pare. Lembra que eu sempre falo? Pare, respire. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a fazer o respirar inconscientemente que quando você foca em respirar, até te ajuda a levar a energia, sabe? Então para. Nem que você tenha que se dizer pare. Vai fazer com que o seu cérebro entre naquele, opa, que isso? Pare? Como assim pare? Eu tava no ritmo lá para alimentar isso, já é tão comum. Pare. O equilíbrio. Se você tá passando por algum momento, seja qual for, principalmente esse de ansiedade, e não tá te trazendo felicidade, não tá te fazendo bem, na verdade você tá identificando ele como uma forma de estar alimentando o seu sofrimento, a sua dor, pare. Busque o equilíbrio. Até ali já deu. Comece de forma racional a se identificar. Se for uma fobia, se for independente do que seja, puxe para você as situações de que você já conhece, de se acalmar, de que você não precisa sofrer por aquilo. Por exemplo, eu tive uma situação onde por um período eu tive fobia de passar em túnel, né? Porque eu vi um filme onde as pessoas passavam, o túnel desmoronava, elas ficavam lá dentro e aí começava a dar aquela situação de claustrofobia, o que eu vou fazer? Para ir para o meu trabalho, eu tinha que passar por um túnel. Então, eu até conseguia fazer rota diferente, mas eu levava 2, 3 vezes mais tempo, era muito mais trânsito, às vezes eu não conseguia chegar a tempo no trabalho. Então, eu comecei a me obrigar a fazer a rota do túnel. E aí, para sair logo do túnel, na hora que eu entrava, o meu inconsciente parecia que entrava numa situação de desespero, eu tinha que sair logo. Quando eu recebi a 5ª multa por excesso de velocidade, eu falei assim, olha, não dá. Eu não tenho como, eu vou perder a habilitação, porque eu não tenho como estar recebendo essas multas, porque eu não estou conseguindo passar pelo túnel. Então, sou obrigada a me trabalhar. Na hora que eu entrava na reta... Ai, desculpa te tomar uma água, tô tentando, mas... Viu? Você cura. Quando eu entrava naquela reta que eu sabia que o túnel estava vindo, eu começava a ficar em desespero. Deus me desse, para. Respira. E no começo eu não sabia o que fazer. Então assim, ó, foca na velocidade. Não pode passar velocidade. Presta atenção. Ai, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Olha, o túnel não vai cair. Ai, mas como é que tu sabe? Daí eu começava a ver aqueles vazamentozinho, né? Ai, a água. Não, mas isso é da engenharia. Isso faz parte. Isso tem que ter. E aí vai. Não, mas e se cair, se fulano bater, e se isso acontecer, e se... Até que uma hora eu cheguei e falei assim, olha meu amor, se for pra cair, vai cair. Ai, mas e se eu estiver aqui no meio? Daí, meu amor, se você estiver viva, respira, entre na situação de como eu vou me socorrer. Tentamos buscar uma saída. Mas, até lá, não dá pra sofrer por antecipação, né? E aí todo dia, durante uma semana, eu fiz esse exercício e vivo feliz da vida, passando em túneis sem me estressar mais. Amém. Porque a multa era cara e eu precisava da habilitação, né? Então não sabe o que fazer? Respira. E respira mesmo, porque a gente não percebe. Por exemplo, quando eu entrava no túnel nessa situação, eu ficava até o final dele sem respirar. Eu só me ligava, só prestava atenção que eu tinha que respirar quando eu já tinha chegado no final dele. Até lá, eu entrava naquele transe do ai meu Deus, e se, e não sabia o que estava acontecendo. Então, respira, pare mesmo. Situação de nervosismo, aquela ansiedade, você sabe que vai entrar no pânico, para. Olha pro lado, busque uma flor, se pergunte algo, tipo, ai, que cor é aquele casaco daquela pessoa? Ai, que tecido que é? Qual que é aquele carro que passou? Começa a se fazer pergunta para fazer o seu cérebro sair daquela situação. Respire, depois volte, ok? Com relação ao que passou, você não consegue mudar, tá? Então não adianta ficar naquela ansiedade, alimentando aquela situação de punição, de culpa pelo que já foi. O que virá, você também não terá controle.
Se você criar muita expectativa, quando a coisa acontecer, se não for do jeito que você desenhou na sua cabeça, por mais que tenha sido melhor, você vai se decepcionar, porque não foi como você esperou. Então, o que você pode fazer é, começou a pensar nas possibilidades do que você tem controle ou não para evitar as consequências, lembre do limite, aonde você está fazendo só o brainstorming para te ajudar numa decisão e aonde você começa a alimentar a ansiedade, se punindo, alimentando esse sentimento, ok? Identificou? Busca o equilíbrio. É bom? É bom, você precisa pensar nos caminhos, mas você ficar nessa situação não te permite viver e, acima de tudo, não te permite apreciar o caminho da conquista. Porque você precisa dar o seu melhor. E durante as suas escolhas, durante o seu dia, coisas novas virão. E você precisa saber aproveitar o momento e as oportunidades. Pega o exemplo meu da live. Eu não gosto muito dessa situação de eu estar aparecendo nas mídias. Eu não sei, eu sempre estive atrás, então para mim é uma situação estranha, uma situação que eu sempre evitei. E eu estou tendo que enfrentar. Tem ansiedade? Muita. Eu fiquei 2 horas na frente do celular enrolando para não ligar, porque eu queria que tivesse o menos número possível de pessoas na live. Olha, que louca! Por causa disso, por causa desse receio, essa ansiedade, esse se. E aí o que acontece? Eu apertei o botão e falei, e se der, deu. E se não der, não deu. Pelo menos eu tô aqui para criar conteúdo e responder as perguntas do pessoal, tá? Então, ao invés de ficar gastando a sua energia, se colocando para baixo e se enchendo de neuras, de medos, problemas que você não tem para resolver, respira, dê o seu melhor, aprecie o caminho e comece de forma racional a fazer o exercício contrário, tá? Isso para tudo, porque eu vou bater sempre na tecla. Se você não tá bem, nada funciona. As pessoas ficaram assim, meu Deus, Patrícia, mas tua vida inteira é comercial. Agora tá assim como se fosse blogueirinha, falando de bem, de zen, de tudo. Gente, se você não tá bem, nada tá bem. Quando você tá jogado no sofá, triste, sem querer falar com ninguém, não vem dizer pra mim que você pega, levanta, respira feliz da vida, vai trabalhar, sorri pra todo mundo, vive uma vida de 1000 maravilhas. Quando chega em casa, você vai, fecha a cara, se joga no sofá de novo, porque você em casa tá depressivo. Não, isso não existe. Você é você em todas as áreas. O que inclusive me lembrou de mais uma dica para ansiedade. Como a gente tem essa situação de sou eu em vários setores, como assim eu em vários setores? A Patrícia é a Patrícia. Se eu tô aqui filmando com vocês agora, eu desliguei a câmera, eu continuo sendo a Patrícia, do jeito que eu sou, na vibração que eu estou, com as crenças, com tudo que eu tenho dentro de mim. Se eu entrar num shopping, a Patrícia cliente não é diferente da Patrícia que está aqui. Eu continuo com as minhas verdades, com as minhas certezas, com as minhas conquistas e assim sucessivamente para todas as áreas, para todas as situações que você se colocar. Você é você. Para te ajudar com a ansiedade, o que você pode fazer no seu treinamento é te colocar o limite físico para ajudar o seu inconsciente a não alimentar esse pico da ansiedade. Por exemplo, chegou em casa, se fale. Estou entrando em casa. Tudo que é do trabalho fica da porta para fora. Da porta para dentro, sou eu relaxando em família, situações da minha família. O trabalho ficou da porta para fora. Ah, Patrícia, mas não dá o trabalho em casa. Então, tenha isso numa salinha. Eu tenho isso na varanda. Eu vou na varanda trabalhar. Eu vou na varanda criar material, criar conteúdo, fazer as coisas. Eu entro em casa, eu sou a mãe das minhas filhas, eu sou a esposa do meu marido. Eu deixo o trabalho lá fora, porque senão você começa a ficar com a cabeça em várias situações, ok? Deixa eu conferir aqui. Desculpa.
Gente, acabei falando tudo que estava aqui na situação. Então, já que eu estou nas dicas para ansiedade, lembra que eu mencionei da página em branco? Uma ótima dica, tá? Para tudo. Se você tem uma página em branco, você encerrou os seus ciclos, você não tem pendências. Não ter pendências na sua vida te ajuda a não alimentar essa parte de ansiedade. Por quê? Você tá com tudo resolvido. Você não fica naquela situação do ai, tem que fazer isso, ai, tem que fazer aquilo, ai, meu Deus, aquele outro, e se der errado, se eu não conseguir, se. Então, página em branco, sem pendências. Outra coisa que você pode ter é um hobby. Quando perceber que a cabeça tá a milhão, faz seu hobby. Pode ser, eu tenho um trabalho manual. Eu preciso estar pintando, eu preciso estar desenhando, fazendo alguma coisa. Você pode fazer umas caminhadas. Caminhada é ótimo para tudo. Ouvir músicas, ok? É importante você buscar sempre e priorizar o equilíbrio. Inclusive, segundo a teoria de Yin e Yang, quando você encontra o equilíbrio, você não tem, inclusive, doenças. Então, o equilíbrio ele é base para tudo, ok? Obrigada para você que viu, obrigada para você que irá ver, né? E espero ter auxiliado vocês com o conteúdo. Um beijo no coração e até!